Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo nesse domingão de carnaval, pós-vitória do Flamengo sobre o Vasco da Gama, algo que tem sido normal nos últimos confrontos, até porque nos últimos jogos entre as duas equipes, nos últimos 31 jogos entre as duas equipes, 18 vitórias do Flamengo, 2 vitórias apenas do Vasco da Gama e 11 empates, ou seja, nesse duelo aí o empate acaba sendo o rival do Flamengo, mas falando sobre Flamengo e Vasco, a gente vai trazer aqui informações importantes envolvendo Pulgar, que jogou muita bola contra o Vasco da Gama, inclusive recebeu um elogio do Felipe Luiz, sensacional na entrevista coletiva, e sobre Jorginho, muita gente me perguntando como é que está a situação da negociação envolvendo Jorginho atualmente no Arsenal, se o Flamengo desistiu, porque não se fala mais no assunto. Nós vamos trazer uma atualização extremamente importante envolvendo esse atleta, e tem também gerente do Flamengo deixando o Flamengo para poder assumir cargo no Atlético Mineiro. A gente vai falar sobre isso também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, e tem recado para o Verrete também. Mas antes, se inscreva no canal, solta o dedo no like, valoriza o trabalho do Vene Casagrande, que está aí, ó, solzão aqui no Rio de Janeiro, domingo de carnaval. Poderia estar na praia, poderia estar curtindo o carnaval, fazendo uma trilha, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui pedindo a colaboração de vocês para vocês se inscreverem no canal e trazendo informações para vocês sobre o Flamengo. Se quiser e puder, obviamente, dar aquela moral financeira, tem o Pix na descrição, beleza? Tem na descrição também o link da KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Daqui a pouco Fluminense e Volta Redonda se enfrentam pela outra semifinal do Campeonato Carioca. Eu já fiz a minha fezinha, embora o Volta Redonda tenha feito uma campanha melhor na Taça Guanabara, mas eu acho que o Fluminense vai acabar jogando melhor do que jogou nos últimos jogos e vai sair vencedor aí. Eu botei 2-1 Fluminense lá na KTO. E você? Lembrando que é só para maiores de 8 anos, eu peço sempre para vocês jogarem com muita responsabilidade. Vamos para as informações do Flamengo. Ontem acabou passando batido por conta do Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, mas teve vitória do Flamengo também na Libertadores Sub-20. O Flamengo amassou o Olímpia do Paraguai por 6-1, com gols de Daniel Salles, Felipe Tereza, Chola 2 vezes, Guilherme e Ryan Lucas. Todos esses jogadores aí vocês já conhecem, já passaram pelo elenco profissional, já fizeram suas estreias pelo elenco profissional, e são jogadores que o Felipe Luiz gosta bastante. E o próximo compromisso do Flamengo na competição é na terça-feira, dia 4, 7 horas da noite, contra o Danúbio do Paraguai, tá? E vamos falar sobre o Flamengo e Vasco, gente. Assim, a partida de ontem, a vitória do Flamengo de 1-0 sobre o Vasco da Gama, ilustra muito bem o que eu venho falando aqui há muito tempo. Falo também no SBT, programa que eu participo de segunda a sexta-feira. O jogo, o Flamengo com o Felipe Luiz, nem sempre vai dar um show dentro de campo. Pelo contrário, e vai ser mais, assim, pode não entregar um show, como não entregou ontem diante do Vasco da Gama. Mas vai ser muito difícil vencer o Flamengo do técnico Felipe Luiz. Mas muito difícil mesmo. Para e analisa o jogo de ontem. Mesmo jogando na grama sintética, com muitos desfalques mesmo. Mesmo assim, o Flamengo saiu de campo vitorioso e nem fez uma partida excelente, não. Pelo contrário, fez o básico. Saiu de campo com a vitória 1-0, com o gol do Bruno Henrique, um golaço, entre aspas, de um Machado ali, num chute de fora da área. Não entregou um show, mas saiu de campo vitorioso. E é isso que vocês, torcedores, precisam entender. Não adianta achar que o Flamengo vai dar show sempre com o Felipe Luiz. Agora, vocês podem ter certeza que vencer do Flamengo com esse atual treinador vai ser uma tarefa muito difícil para qualquer adversário. E sobre o gol do Bruno Henrique, o Verrete, após o jogo, disse que o gol foi uma sorte, que ele chutou mal e a bola acabou entrando. E o Felipe Luiz, assim, como é educado, como sempre, respondeu a declaração de Verrete na entrevista coletiva, que ele foi questionado sobre o assunto, e ele disse o seguinte: sorte? Não é sorte, não. O Bruno trabalha muito, pessoal, muito mesmo. Nada é por acaso. Verrete, não é sorte mesmo, tá? Não é sorte mesmo. Analisa o histórico do Bruno Henrique. Ele já finalizou assim várias vezes e quase estufou a rede. Então não é sorte. E repito o que o Felipe Luiz disse: é muito trabalho.
muito trabalho. E Verratti, você que é atacante, deveria saber quão difícil é fazer um gol como esse. Não é sorte. Repito, é trabalho. E Bruno Henrique, o Felipe Luiz falou sobre o Bruno Henrique o seguinte, eu quero falar sobre isso. É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito. Só fala no campo, com números, com títulos, com sacrifício pelo time e companheiros também. Nos jogos mais difíceis que você vê os melhores. E Bruno Henrique é um deles. É um prazer acompanhar de perto a história de Bruno Henrique no Flamengo. Gente, é porque o Bruno Henrique não é midiático, tal como foi o Gabigol, por exemplo, como é o Gabigol. Isso não é uma crítica a Gabigol, nem uma crítica ao Bruno Henrique. Mas fazendo uma analogia aqui, que eu gosto muito, tá, de fazer analogia. O Bruno Henrique é como se fosse o Rivaldo. Por exemplo, o Rivaldo jogou muita bola. Gente, mas muita bola. Na Copa do Mundo de 2002, embora eu era uma criança, mas, cara, eu vi. O Rivaldo jogou muita bola, porque o Ronaldo fez muitos gols. Mas não é nenhum absurdo escolher o Rivaldo como o melhor daquela Copa do Mundo. E o Bruno Henrique é como se fosse o Rivaldo. Pouca mídia e muito futebol. E eu falo, vocês torcedores, talvez vocês não deem o devido valor à história do Bruno Henrique no Flamengo. Ele é muito ídolo, gente. Ele é muito ídolo. Ele entrega um absurdo dentro de campo. É um jogador que não se envolve em polêmica, muito pelo contrário. E foi o que o Felipe Luiz disse aqui. Ele é caladão na dele. Só fala, entre aspas, dentro de campo. Muito ídolo. Para mim, foi o melhor jogador em 2019 e é o principal jogador do Flamengo nessa geração vitoriosa, de 2019 para cá. Ah, mas o Gabigol fez... Sim, mas se você parar e analisar o futebol que o Bruno Henrique jogou em 2019, não à toa ele foi eleito o Rei da América na ocasião, gente, ele é um absurdo. E eu falei na ocasião, os 3 anos de contrato, na renovação de contrato para o Bruno Henrique, nenhum exagero. E vocês podem resgatar, porque eu falei isso na ocasião. Então, o Bruno Henrique deveria ser mais valorizado, tal como o Pulgar foi valorizado pelo Felipe Luiz na entrevista coletiva. Abre aspas para Felipe Luiz, hein? Creio que se Eric Pulgar fosse brasileiro, ele seria titular na seleção brasileira. E aí, torcedor rubro-negro, você concorda com essa declaração do Felipe Luiz? Concordando ou não, você com certeza acha que Pulgar é um jogador extremamente importante atualmente para o técnico Felipe Luiz. Então, a renovação dele está encaminhada, mais 3 anos de contrato que o Flamengo e o jogador fecharam, e o empresário chega ao Rio de Janeiro nos próximos dias para finalizar a operação e anunciar a renovação de contrato do Eric Pulgar, que agora vai ter vínculo até dezembro de 2028, e é óbvio que ele vai ter uma valorização salarial, porque o salário dele estava de fato, digamos, defasado, porque ele é um jogador que já chegou com salário baixo, e agora ele está no último ano de contrato dele, que vai até dezembro. A partir do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato, mas o Flamengo correu para acertar essa renovação de contrato. O Pulgar renovando e o Jorginho, Vene, já que teoricamente é para a mesma posição. Flamengo e Jorginho tem uma reunião na quarta-feira, tá? E o Flamengo vai tentar, na figura de José Boto, vai tentar fazer com que o jogador assine esse pré-contrato em breve. Por que o jogador ainda não assinou? Por respeito ao Arsenal, ele entende que assinando esse pré-contrato, entre aspas, poderia estar desrespeitando a história que ele tem no clube inglês, mas o Flamengo, óbvio, só vai comemorar depois que o Jorginho assinar um pré-contrato. A palavra foi dada, o aperto de mão foi dado, mas a gente sabe que no futebol só vale quando tem a canetada. E é isso que o Flamengo está tentando fazer. Contrato de 3 anos, a base salarial já foi ajustada, e o Flamengo nessa reunião de quarta-feira vai tentar fazer com que o jogador assine esse pré-contrato e de fato seja jogador do Flamengo a partir do meio do ano. Para finalizar nosso vídeo, galera, Flamengo perdendo um gerente de futebol, Luiz Carlos, ele está de saída do Flamengo. Foi uma notícia publicada primeiro pelo Flazoeiro, que nós confirmamos. Ele está a caminho do Atlético Mineiro, a convite do Paulo Brax, que atualmente é diretor de futebol do Atlético Mineiro. O Paulo Brax entrevistou vários profissionais para essa função. Ele vai ser gerente da base, uma função que o Luiz Carlos fazia no Flamengo fez durante muito tempo. Depois ele foi promovido a gerente de futebol do elenco profissional, mas o forte do Luiz Carlos é a base, tanto é que o Paulo Brax enxergou isso, falando que o período que ele teve
à frente da base do Flamengo. A base do Flamengo faturou bastante. Então o Paulo Brax enxergou nesse profissional requisitos para poder assumir esse cargo, fez o convite, o profissional aceitou. Vene, o Flamengo vai contratar alguém para a vaga do Luiz Carlos? Não. Vai promover alguém da base para a vaga do Luiz Carlos? Não. Por quê, Vene? Porque o Flamengo entende que não há necessidade. Era um cargo que, teoricamente, estava sem função no dia a dia do Flamengo, porque o José Boto já trouxe profissionais da confiança dele, o Luiz Carlos pedindo para sair, o Flamengo não vai promover mudanças, ou seja, não vai promover nenhum profissional da base, nem vai contratar ninguém para esse cargo. O Flamengo entende que seria um custo desnecessário nesse momento. E aí, torcedor, gostou do vídeo? Espero que sim. Agora partiu curtir Domingão de Carnaval. Tamo junto, galera. Abraço, fui!